Olá galera, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos, os assuntos que a gente tem tratado aqui na geografia. E hoje a gente vai falar sobre minorias nacionais e conflitos pelo mundo. Bom, gente, me desculpe, eu vou de vez em quando tossir, porque realmente ainda não me recuperei da Covid-19, mas estou ficando bom e, se Deus quiser, daqui a pouco estou 100%. Bom, as divisões territoriais dos Estados-nações, na grande maioria das vezes, aconteceram de acordo com as ordens de poder de cada nação ou civilização. Dessa forma, o estabelecimento das fronteiras quase nunca representou a diversidade étnica das mais diversas regiões do mundo. Como herança, existem no mundo inúmeros conflitos étnicos e separatistas que visam a emancipação ou independência de alguns povos, ou a disputa de um mesmo território por duas ou mais nações. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que as divisões territoriais nem sempre são justas. E às vezes, dois povos de diferentes etnias, cultura e religião vivem no mesmo território. E aí vocês sabem, o resultado vai ser o quê? Duas pessoas que não se cheiram, não se bicam, morando na mesma casa, a briga vai ser constante. Muito parecido com o que acontece nesses territórios. Ok? E aí a gente vai começar a falar sobre alguns desses conflitos. Bom, na Irlanda do Norte, o conflito na Irlanda do Norte se estendeu desde o século XX, quando a população da Irlanda iniciou inúmeros protestos contra a dominação do Reino Unido sobre o país. Com isso, a ilha foi dividida em Irlanda e Irlanda do Norte. A segunda ainda sob o domínio britânico. Então veja só. Vocês vão ver no nono ano, em geografia e em história também, vocês vão ver imperialismo, certo? Imperialismo. É mais ou menos nesse mesmo período que nós estamos aqui, vocês vão ver história e imperialismo. E o imperialismo, ele foi algo que marcou exatamente esses problemas. Porque os países imperialistas europeus, eles invadiram territórios, ocuparam territórios, né, em busca de matéria-prima e de mercado consumidor. Só que à medida que eles invadiam esses territórios e eles dominavam esses territórios, eles também modificaram as fronteiras desses territórios. E aí, depois que eles foram embora, que esses países se tornaram 100% independentes, eles foram embora e deixaram um problema para ser resolvido. Duas, três etnias vivendo no mesmo espaço geográfico. Sem que haja uma fronteira ou sem que haja uma oficialização de um Estado nacional para cada etnia, ok? No caso da Irlanda, nós temos aí o Reino Unido colocando as mãos poderosas sobre a Irlanda, né? E dividindo a Irlanda em Irlanda e Irlanda do Norte, ok? Na Irlanda do Norte, a maioria protestante, 58% da população é protestante, essa população se manifesta em um apoio à integração do país à Grã-Bretanha. Ou seja, o que é que eles querem? Eles querem que a Irlanda do Norte faça parte da Grã-Bretanha. Enquanto a minoria católica defende a independência e a integração com a Irlanda. Vamos entender isso. A maioria, protestantes, 58%, querem que esse território, Irlanda do Norte, seja anexado à Grã-Bretanha. Ok? A minoria, que é católica, defende a independência desse território e a integração à Irlanda.
vai deixar de ser Irlanda do Norte e vai ser tudo Irlanda, onde os católicos formam ampla maioria. Então aí nós estamos vendo um conflito religioso. Com isso, muitos conflitos, protestos e atentados dos dois lados aconteceram, com destaque para a organização terrorista católica IRA. Vocês sabiam, gente, que os católicos da Irlanda do Norte criaram um grupo terrorista chamado IRA, que é Irish Republic Army, Exército Republicano Irlandês. Exército Republicano Irlandês. E aí os atentados acontecem. Em 1999, foi assinado um acordo no qual o IRA aceitou depor suas armas. Nesse acordo, a Irlanda do Norte continuou pertencendo ao Reino Unido. Entretanto, seria montado no país um governo autônomo no qual os católicos teriam direito à voz. Vocês estão entendendo aí, gente, como é que é um negócio complicado, né? Por um lado, católicos, de um lado católicos, de outro lado protestantes. Os protestantes querem que fiquem ligados à Grã-Bretanha, os católicos querem que fique ligado à Irlanda. E aí começam os conflitos entre esses dois grupos, né? E a gente não sabe como é que vai terminar isso, certo? Bom, outro problema que nós vamos encontrar com relação a esse fato que a gente está falando aqui, né, é lá na Espanha. Catalães e bascos, certo? Vocês já devem ter ouvido falar dos povos catalão. Bom, a Espanha apresenta duas grandes nações. Além dos espanhóis, disputas em seu território: os catalães e os bascos. Ambos desejam a formação de seus respectivos estados nacionais, com a diferença de que entre os bascos existem ações e programas separatistas mais radicais. Lá na Espanha, nós temos um problema também sério. E olha que nós estamos falando de um país europeu, certo? Ali mais para o centro, não é isso? Centro e mais para o lado de cá, para o lado do ocidente. Um país extremamente tradicional, mas que existem problemas sérios, né? Que quase que todos os anos a gente vê conflitos nas ruas e os jornais televisivos mostrando os problemas que têm acontecido na Espanha por causa desse problema que acontece entre catalão e bascos. Ok? A estratégia catalã é tentar, através da via institucional, a conquista de sua independência e a criação do país Catalunha. Entretanto, em 2010, o Tribunal Constitucional da Espanha rejeitou oficialmente o reconhecimento da Catalunha como uma nação, negando ações judiciais que solicitavam a preferência do uso do catalão em detrimento do espanhol nos órgãos públicos da região. Caso tal reconhecimento tivesse sido firmado, o movimento pela emancipação dos catalães poderia ganhar maior força. Percebam que eles entraram, inclusive, com ação judicial para que fosse reconhecido, né, o país Catalunha e que os catalães pudessem se separar dos espanhóis. Não conseguiram ainda, mas estão na luta, continuam na luta, certo? Entre os bascos, foi criado em 1975, em busca da independência, a organização terrorista ETA, sigla em basco que significa Pátria Basca e Liberdade. Essa organização teve o intuito inicial de combater o ditador espanhol Francisco Franco, que realizou uma violenta repressão sobre
os bascos. Então a gente começa a perceber que também na Espanha se cria grupos terroristas, certo? E esses grupos terroristas, eles têm uma proposta muito clara, né? Tocar terror para que, através dessa pressão, né, aconteça a independência dos bascos. Ok? Após a redemocratização do país, os bascos conseguiram certa autonomia política na região, mas sem deixarem de pertencerem ao território espanhol. Com isso, mesmo sem o apoio da população, o ETA prosseguiu com a realização de duros e violentos atentados. Em 2007, finalmente resolveram depor suas armas. Digamos que o grupo terrorista acabou, né? Vamos entender dessa forma. O grupo terrorista deu uma trégua, acabou, né? Bom, então a gente viu Irlanda, a gente viu Espanha, certo? Agora a gente vai para Ruanda e Burundi. Lá nós temos Hutus versus Tutsis. Bom, os territórios dos países Ruanda e Burundi são palco de uma sangrenta luta entre Hutus e Tutsis, duas etnias africanas que lutam pelo controle territorial desses dois países. Ambos os territórios, após a partilha da África, formavam um único país, denominado Ruanda-Urundi, que pertencia à Alemanha. Após a derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial, a partir de 1919, o país passou a pertencer à Bélgica. Os belgas, então, escolheram a minoria Tutsi, 15% da população, para governar o país, subjugando a maioria Hutu. Em 1959, após inúmeros protestos dos Hutus, houve uma separação entre Ruanda e Burundi. Em 1961, Ruanda conseguiu sua independência e passou a ser uma república administrada, dessa vez, pelos Hutus. Os Tutsis, perseguidos, exilaram-se nos países vizinhos, inclusive em Burundi, que também conseguira sua independência. Ao longo dos anos, os conflitos entre Ruanda e Burundi e entre Hutus e Tutsis até hoje se mantêm, com sucessivas tréguas e retomadas de embate, acarretando em uma grande quantidade de mortes na região. Ok? Estou só tentando mostrar para vocês os diversos conflitos ao longo do planeta por questões territoriais. Próximo que a gente vai ver vai ser lá no Sudão. Conflito de Darfur. Darfur é uma região localizada na porção oeste do Sudão, país do continente africano. Nesse local ocorre desde 2003 uma dura guerra civil entre povos islâmicos e não islâmicos. O governo sudanês vem apoiando o grupo miliciano árabe denominado Janjaweed, que vem perseguindo e aniquilando os povos não arabizados ou árabes não muçulmanos, que lideram uma resistência armada. Apesar do conflito de Darfur ter início em 2003, o Sudão, que é atualmente o maior país da África, sofre com as sucessivas guerras civis desde 1956, quando conseguiu sua independência junto ao Reino Unido. Em 2006, o Conselho de Segurança da ONU enviou tropas para a intervenção sobre o conflito e impôs sérias sanções sobre o governo sudanês a fim de coibir o comércio e a proliferação de armas no país. Entretanto, o Sudão continua fornecendo armas para os Janjaweed e a guerra civil.
a terceira da história do país, parece estar longe, muito longe de terminar. A gente segue falando de conflitos, né? Lá na Índia versus Paquistão, conflito lá na Caxemira. Eu acho que você já deve ter ouvido falar desse nomezinho, Caxemira. Bom, Caxemira é uma região montanhosa localizada no norte da Índia e no nordeste do Paquistão. E tem sido alvo de disputas entre Índia, China e Paquistão desde 1947, após o fim da dominação colonial imposta pelo Reino Unido. Mais uma vez, a questão imperial, a questão imperialista, certo? Ao final da dominação colonial britânica, o vasto território das Índias Britânicas dividiu-se entre Índia e Paquistão. Porém, a região da Caxemira, de maioria islâmica, mas com o governo hindu, ficou sem um rumo certo. Com isso, decidiu-se que a região formaria um território autônomo, o que provocou uma série de rebeliões da maioria muçulmana sobre o governo hindu. O governo, então, solicitou apoio à Índia, que passou a intervir militarmente na região. Em resposta, o Paquistão também enviou tropas em apoio aos muçulmanos. O conflito teve um fim com o estabelecimento de uma divisão territorial em duas zonas, uma paquistanesa e outra indiana. Porém, os conflitos ainda perduram e a região atualmente é ocupada pelos dois países e também pela China, que vê na região uma posição estratégica para ter acesso ao Tibete e o Xinjiang, localidades sob o domínio chinês. Até a China entrou aí na história, viu? Era Índia e Paquistão. Agora nós temos também a China colocando as unhas de fora, né, para tentar ocupar esse território. Próximo território que a gente vai falar são os curdos. Os curdos são atualmente conhecidos por formarem a maior nação sem pátria do mundo. Trata-se de uma etnia composta por mais de 40 milhões de pessoas que habitam regiões do Iraque, Irã, Síria e Turquia. Os curdos sofrem duras repressões dos países onde habitam. No Iraque, a ditadura de Saddam Hussein executou milhares de curdos. Na Turquia, eles também sofrem muitas repressões do governo, que teme a perda de seu território. A independência e criação de um Estado curdo, o Kurdistão, como reivindicam os curdos, é muito improvável, uma vez que o território do novo país ocuparia todo o centro-sul da Turquia e parte da Síria e do Iraque, uma região extremamente estratégica para conter as nascentes dos rios Tigres e Eufrates, que abastecem boa parte do Oriente Médio. Então, gente, esse conflito é um dos conflitos mais sérios que nós temos na atualidade. Questão dos curdos, porque eles vivem em vários países, estão espalhados em 4 países no mínimo, certo? Esses países não vão liberar territórios para eles, porque o território que eles querem ficar é um território que vai passar justamente o rio Tigre e o Eufrates, estratégico, certo? E esses países não vão ceder. Então o que acontece? Eles ficam, é um povo sem pátria, né? É um povo que não tem terra para viver, que não tem onde ficar, e ficam sendo jogados, né? Como vai ser resolvido isso? Só a intervenção da ONU, através de uma grande negociação entre as grandes lideranças mundiais. Ok? A disputa entre russos e tchetchênios, vez ou outra, ganha destaque nos noticiários internacionais, com o registro de conflitos de menor e maior impacto. De fato, esta intranquila região das montanhas do Cáucaso tem sua história marcada por interesses de dimensões políticas, econômicas e geográficas. Incrustado entre o Mar Negro e o Cáspio,
Essa localidade compõe a fronteira que divide os vários governos islâmicos do Oriente Médio e as zonas de influência russa no leste europeu. Sob o ponto de vista histórico, a região ocupada pela Chechênia marcou uma antiga esfera de conflito entre os espaços dominados por cristãos e muçulmanos sob o ponto de vista político e religioso. Apesar de viverem em uma região dominada pelos russos de orientação cristã, os chechênios se converteram ao islamismo por volta do século XVIII. Em resposta a tal situação, a monarquia czarista russa decidiu anexar a Chechênia aos seus vastos territórios imperiais. Ok? Então a gente começou a ver aí vários conflitos com vários territórios, várias etnias, vários povos ao longo do planeta. E o próximo que a gente vai ver, gente, é a Palestina. Um problema também muito difícil de ser resolvido. A Palestina está localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, lá no Oriente Médio. E até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, estava sob o domínio do Império Otomano. Com a dissolução desse império, a Inglaterra passou a administrar a região em 1917. Calcula-se que até o fim de 1946, a Palestina era habitada por cerca de 1,2 milhões de árabes e 608 mil judeus. Bom, gente, eu quero que vocês entendam a questão da Palestina da seguinte forma. No ano 70, depois de Cristo, os romanos expulsaram os judeus lá da Palestina. E os judeus se espalharam pelo mundo, sobretudo pela Europa. No ano 100 depois de Cristo, os árabes ocuparam a Palestina, que estava praticamente desabitada. Os árabes ocuparam no ano 100 depois de Cristo, ocuparam a Palestina e ficaram lá até a Primeira Guerra Mundial. Certo? Na verdade, ficaram lá até agora. Até hoje eles ainda estão lá. A questão é que quando foi lá na Segunda Guerra Mundial, que os judeus foram massacrados pelo nazismo de Adolf Hitler, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1948 mais ou menos, o que é que vai acontecer? A ONU vai oficializar, criar um Estado de Israel. Certo? Vai criar o Estado de Israel. E vai pegar os judeus que estavam espalhados pelo mundo e levar para essa terra, Israel. Mas só que quem é que vive lá? Os árabes. Aí eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Primeiro, as pessoas que viviam na Europa, que eram descendentes dos judeus, eles não nasceram lá na Palestina. Eles nasceram na Europa. Portanto, eles eram europeus. Eles não eram judeus, eles eram europeus. Eles eram judeus por cultura, certo? Por costumes, por religião. Por isso. Mas o território deles era a Europa, porque eles nasceram lá. Nós estamos falando que eles foram expulsos em 70 depois de Cristo. Nós estamos falando em 1945. Então, os que foram expulsos em 70, todos morreram, né? Surgiram aí várias gerações espalhadas pela Europa até chegar a 1945, nessa geração que nós estamos nos referindo, que não tinha nada de palestino, não tinha nada de Israel, que eram 100% europeus, apenas que carregavam traços da cultura judaica, da religião e dos costumes judaicos. Apenas isso. E aí o que é que a ONU faz? Pega essas pessoas, europeus, leva para Israel, coloca lá na terra onde quem estava habitando desde 100 antes, depois de Cristo, eram os árabes muçulmanos, coloca lá nessa terra onde os árabes muçulmanos estão vivendo, certo? E gera um conflito eterno.
Porque agora nós vamos ter no mesmo território muçulmanos e judeus. Duas religiões que vão estar o tempo todo combatendo entre si. E quem está levando a pior? Os muçulmanos que ficavam, os palestinos que moravam lá desde 100 depois de Cristo. Por quê? Porque os judeus passaram a ocupar a parte norte do território. Certo? Lá só existe um rio, o Rio Jordão. Então eles consomem quase que todas as águas do Rio Jordão antes. Os palestinos ficam na parte mais baixa. Ou seja, quando as águas do Jordão vão chegar até a Palestina, a água já está bem reduzida e suja. E esse conflito, gente, está sendo um problema seríssimo. Então, ao fim do conflito, os judeus, do conflito que nós estamos nos referindo, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios em uma tentativa de encontrar um novo lar após as perseguições ocorridas na Europa. O conflito que nós estamos nos referindo é a Segunda Guerra Mundial. Assim, a área passou a ser dominada por judeus a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Para esse povo, a região é denominada Terra Santa e Terra Prometida. Mas o conceito de lugar sagrado é partilhado também por muçulmanos e cristãos. Certo? Então, gente, vocês percebam que nós temos aí diversos conflitos. Nós estamos falando de minorias nacionais e conflitos pelo mundo. São os grupos étnicos que estão lutando por um espaço para que eles possam ter uma nação e que eles possam, de fato, dizer assim, esse é o nosso lugar. São várias etnias, são vários povos que estão lutando por um espaço para dizer assim, nós somos daqui, essa é a nossa terra e é aqui que nós vamos construir a nossa história. Certo? Isso é um problema seríssimo que nós não sabemos como é que vai ser o fim dessa história. Ok? Galera, vou parar por aqui. O vídeo está com quase 28 minutos, 27 e 20, certo? Espero que vocês tenham compreendido essas questões das minorias nacionais e conflitos no mundo, certo? Próxima aula a gente volta com mais assuntos interessantes sobre a geografia. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.